Bom dia, gente! Começando mais uma aula de português, tá bom? Vamos estudar hoje a página 34 do nosso livro didático, começando um novo capítulo, começando um novo gênero, tá bom? Vamos começar o nosso capítulo 11 do livro didático e vamos falar sobre um novo gênero textual que é o gênero resenha crítica de livro. O que é isso? O que é uma resenha crítica de livro, tá? Resenha crítica de um livro, gente, é o seguinte, ó. Antes de comprar um livro, é interessante pesquisar informações sobre ele ou pedir a opinião de quem já leu. É possível também ler resenhas desse livro, tá? Que apresentam uma descrição objetiva da obra e uma breve crítica do autor. Leia o texto abaixo de seus colegas. Então, resenha de livro é quando alguém que lê um livro escreve sobre esse livro, uma crítica sobre esse livro. Aí pode ser uma crítica boa ou uma crítica ruim, tá? Uma resenha, ou seja, ele vai falar do livro de uma forma mais objetiva, ou seja, é como se ele fosse fazer um resumo do livro, tá, gente? É mais ou menos isso, um resumo do livro. E aí dá para você ter uma ideia, de acordo com o que você leu, se o livro é bom ou se o livro é ruim, de acordo com essa resenha, tá? Porque quem escreveu vai fazer uma crítica e aí a gente vai ver se a crítica é boa ou ruim. Então, resenha de livro é mais ou menos isso, é quando eu pego um livro e eu descrevo ele, eu coloco ele de forma mais objetiva, eu escrevo sobre ele de uma forma objetiva. Ó, confira a resenha do livro Poliana, que inspirou a novela do SBT. Então, provavelmente vocês já leram. Aliás, provavelmente vocês assistiram a novela Poliana, tá? Todo mundo assistia, pelo menos as crianças. Então, provavelmente vocês já assistiram essa novela. Não sei se vocês leram um livro. Então, é interessante porque é o seguinte: vai que vocês, lendo essa resenha, vocês se interessem pelo livro também, tá? Quem já viu a novela. E aí você vai saber se o livro é bom ou não, tá? O livro que passa, como disse, inspirou a novela, então basicamente a história é parecida, mas tem diferença, sempre tem, tá, gente? História de livro sempre tem diferença para novela, nunca eles fazem exatamente igual, tá bom? O livro que passa uma mensagem super fofa foi escrito em 1913, tá? Vem saber mais detalhes. Então, um livro bem antigo, de 1913, e a novela só passou agora, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, vocês vão ler essa resenha, tá? Por Isabela Zamboni, 23 de 5 de 2018. A novela Aventuras de Poliana, do SBT, mal começou e já está fazendo o maior sucesso. Mas você sabia que ela foi inspirada em um livro super fofo chamado Poliana? Ele foi publicado pela primeira vez em 1913 e é considerado um clássico da literatura. Legal, né? Aproveitando que nós amamos a novela, também lemos o livro e fizemos a resenha de Poliana. Vem saber o que achamos. Então, para você saber a resenha do livro, aqui ela vai contar como é que é o livro de uma forma mais objetiva, que você não precisa ler o livro inteiro para saber, tá? Então, você lê aqui a resenha do livro Poliana. É possível não querer ser amigo de Poliana? Ela é uma menininha fofa que ao se tornar órfã vai morar com sua tia Paulina, uma mulher bem carrancuda, o que acredita que deve viver uma função dos deveres, enfim, tá? E aí você já vai tendo uma ideia de como é que se desenrola a história, tá? Já começa falando se a menina é fofa, depois ela vira órfã, vai morar com a tia, então já começa falando, já dá para você ter uma ideia de como é que funciona a história do livro, tá? Isso é uma resenha, gente, é como se tivesse um livro de forma mais objetiva, ok? Aí, vamos lá, aqui tem o restante da resenha, tá? Que vocês vão ler, ok. Aqui temos aqui as conexões que é falando um pouco sobre o livro. E temos a nossa interpretação, que é o interessante, tá? E a gente vai interpretar a página 36 e 37 desse texto, ok? Como eu já gosto de falar para vocês, como é interpretação de texto, então eu basicamente leio as perguntas aqui, vou dizendo mais ou menos, mas a interpretação vocês que devem fazer o trabalho sozinho, tá? A gente só corrige na aula ao vivo e aí sim eu explico, tá bom? Então vamos lá. Releia o primeiro parágrafo da resenha de Isabela Zamboni e em seguida responda as perguntas. Primeiro parágrafo, então já sabe o que vai estar no primeiro parágrafo. Que informações sobre o livro Poliana são representadas? O que é que fala no primeiro parágrafo sobre o livro Poliana, tá? Quais são as informações que contam lá no primeiro parágrafo, ok? Vamos lá, então tá fácil. Quando já está dizendo onde é que está a resposta, tá moleza, tá? A letra B diz o seguinte: por que o texto trata desse livro? Por que o texto trata desse livro, tá? Por que o texto está falando sobre esse livro, gente? Eu acabei de falar, né?
Vamos lá. Você vai dizer por que o texto está falando sobre esse livro. Por que escolheram esse livro para falar dessa resenha, tá? A parte inicial, antes da resenha, é suficiente para convencer o leitor a ler o livro ou assistir a novela? Explique, tá? Aquela parte inicial, antes da resenha, é o que fala sobre o que é uma resenha e fala também sobre Poliana, né? Fala que foi um livro escrito em tal ano, em tal ano e tal. Aquela parte, tá? Antes da resenha em si, aquele trecho no começo, é suficiente para o leitor ler o livro ou assistir a novela? Explica. Você acha que aquela apresentação já é suficiente para deixar o leitor curioso? Tipo assim, interessante, eu vou ler. Tu acha que dá aquele impacto ou não? Aí você explica. Se acha que não, então faltando alguma coisa. Se sim, você diz o porquê também, tá? A autora se refere à novela no título e na chamada da resenha. A autora se refere à novela e ao título e na chamada da resenha. Em sua opinião, por que é necessário fazer essa repetição? Aqui está dizendo que a autora, no título, tá? No título e na chamada da resenha, tá? Ela se refere à novela. A autora se refere à novela no título e na chamada da resenha. Ou seja, tanto quando ela coloca o título lá, tá? O título do texto é Confira a resenha do livro Poliana que inspirou a novela do SBT, tá? Então ela já colocou aqui no título que inspirou a novela do SBT, já deixou isso bem claro, tá? E aí depois, tá? Depois na chamada da resenha, que é essa aqui que tem abaixo, ó, por Isabela Zamboni, 23 de 5 de 2018. A novela Aventuras de Poliana do SBT mal começou e já é um sucesso. Ou seja, ela repete isso duas vezes. Por que você acha que ela fala isso duas vezes? Tá? Por que você acha que ela insiste nesse assunto de falar que a novela do SBT, que já é um sucesso, enfim. Você vai dizer aí, tá? E a terceira diz o seguinte: qual é o jogo de Poliana que contagia a todos? Reescreva abaixo o trecho que explica como ela é jogando, tá? Você vai procurar no texto, então se é para você reescrever abaixo o trecho que explica como ela é jogando, então obviamente tem isso na resenha, tem isso no texto. Então é só você procurar qual é o jogo de Poliana que contagia a todos. Então você vai dizer qual é o jogo e vai reescrever o texto que explica como é que ela é jogando, tá? E obviamente isso tem no texto, já que está pedindo para você reescrever, tá bom? E a última diz o seguinte: o que a resenhista quis dizer com... A resenhista é a autora, né? Que escreveu a resenha. O que a resenhista quis dizer com uma pessoa mais plena? Por que ela usou o sinal gráfico de nasalação, tio, antes e depois da palavra plena? Ela usou um tiozinho aqui antes, como se ela tivesse usado parênteses ou aspas, só que ela usou tio. Usou tio aqui no começo e um tio depois, tá? Porque ela usou o sinal gráfico da nasalação, ou seja, um sinal que a gente nasal, né, que a gente fala mais pelo nariz, ok? Para falar a palavra plena, tá? E depois da palavra antes e depois da palavra plena. Você vai dizer por que ela usou esse sinal aí, tá, gente? E aí é só isso, tá bom? Tá fácil. Como eu disse para vocês, é uma interpretação textual, então eu quero que vocês interpretem na aula ao vivo, as dúvidas a gente tira lá, ok? Com todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau. Até a aula ao vivo.